que tem um filho, às vezes, que é ele que cuida mais daquela área rural, e tem outros que não são apegados, que vão fazer outras coisas da vida e não se envolvem com aquilo ali. Que aquele filho que se envolve, que trabalha, enfim, que atua, na cabeça, às vezes na cabeça dele, ou às vezes até na cabeça dos familiares ali, esse filho, ele pensa que ele tem mais direito em relação ao patrimônio do que os outros filhos que às vezes não colocam a mão na massa. Por exemplo, uma família que tem 4 filhos, tá? Apenas um trabalha na terra, continua trabalhando, enfim, né? Exercendo ali as atividades na área, e os outros, cada um tomou seu rumo. No momento do inventário, que vem com o evento morte, né? Então não existe herança da pessoa viva. Morreu, e agora tem que dividir esse patrimônio, essa área rural. São 4 irmãos. E um só que trabalhava, que cuidava, e os outros, cada um tomou seu rumo. Esse filho que ficou na área, ele tem mais direito que os outros que não trabalhavam? As pessoas têm no imaginário popular a ideia de que aquela pessoa que cuidou dos pais, né, ou que ficou na propriedade rural, cuidando dos pais, ou na cidade, que seja, anos cuidando dos pais, enquanto os demais irmãos não ajudavam, não auxiliavam, nada davam de valores, não visitavam os pais, ou visitavam muito raramente. O filho que cuidou, ou que está sobre a gestão, auxiliando os pais, teria mais direito do que outros. Mas perante a lei, infelizmente, há uma igualdade entre todos os filhos, né? Então, assim, todos têm o mesmo direito, independente se um cuidou mais ou não cuidou do pai. Então, aquele que nunca viu o pai, aquele que cuidava todos os dias, que prestava o auxílio, infelizmente, eles vão ter o mesmo direito na divisão patrimonial. Mas que injusto isso, né, doutora? Como que a gente faz para tentar resolver um pouco amenizar um pouco essa injustiça, né, que assola aí nessas situações? Nós temos vários instrumentos, né, que poderiam tentar resolver essa questão. Vamos lá. O primeiro deles é os pais que estão sendo cuidados por esse filho, que está dando maior tempo da sua vida, maior dedicação, maior custo para ele, digamos, né? Não só o tempo, inclusive, é o nosso instrumento mais valioso, né? Então, que dedicou tempo, cuidados, ali, às vezes abdicou da sua família para cuidar dos seus pais, enquanto os demais não fizeram isso. Ele pode conversar com os seus pais para, primeiramente, como eu falei antes, fazer um testamento, porque os pais eles podem dispor de até 50% dos seus bens a mais para qualquer pessoa, inclusive podem dar a mais para um dos filhos. Então, escolhemos um filho porque esse filho está ajudando os pais há uma década. Eu vejo muitas situações assim, os filhos estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos cuidando do pai e da mãe. Então, nada mais justo, esse filho ganha mais do que os outros. Mas os pais não podem deixar esse problema vir para o futuro, né? Que no futuro não se resolve. Então, eles têm que ter ciência em vida agora, eu tenho que tentar resolver as coisas. Então, em vida, eu posso fazer um testamento, por exemplo, deixando metade desse meu patrimônio aí para esse filho que está cuidando, por exemplo, né? Outra situação, os demais filhos, eles podem também fazer a cessão de direitos hereditários, que a doutora falou ali antes, né? Em favor desse filho que está cuidando, desse irmão que está cuidando dos pais, né? Tem a renúncia também, a renúncia de herança também pode ser feita pelos demais irmãos em favor daquele que está cuidando. Mas tudo isso aí é bom que seja feito em vida, enquanto os pais estão vivos. Não deixar o problema para depois, né, que ocorre o falecimento. Porque depois que ocorre o falecimento, gente, infelizmente, todo mundo quer pegar o dinheiro. Então, essa é a ideia que fica, né? Exatamente. Depois, no caso, sem regra, os pais não tomaram essa prevenção, e aí vem o evento morte, então você divide. Nesse caso, não foi feito nada em vida. Desses 4 filhos, de 100%, a regra seria 25% para cada um. Uhum. Correto, 25% para cada um. Agora, se o pai optar, né, eu tenho, vamos supor, de 1 milhão, cada um vai ganhar 250 mil. Os pais em vida podem falar, não, mas a gente vai doar 50% dessa nossa parte disponível, então 500 mil reais para o filho A. Daí você vai dividir os outros mil reais em 4 partes novamente. Então, entendi. Né? Então, você sempre tem que pegar o patrimônio total, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de 1 milhão, né? Do patrimônio total, 50% pode ser doado apenas, ou testado, né? Feito o testamento apenas para um dos filhos. A outra metade vai dividir normalmente entre os herdeiros, entre os 4 filhos do nosso exemplo. 4 novamente. Então não é porque ele recebeu esses 50% que esses outros 50% ele não teve direito. Ele continua com direito igual. Exatamente. Ele continua com direito igual, né? Sem afetar, né, a sua parte, né? Então essas situações aí. Outra situação que eu vejo bastante também, doutora, na questão da parte rural ali, é que às vezes a pessoa falece também e deixou um problema ali na área, né? No sentido assim, às vezes a área ela foi invadida, um pedaço da área, ou o vizinho avançou os marcos da propriedade rural aos poucos. Muita essa questão também, às vezes, os marcos vão se apagando da propriedade e o vizinho vai avançando aos poucos ali o plantio, né? Isso, avança 1 metro hoje, 1 metro amanhã. Sim. E assim vai indo. Também aí nós temos uma ação que é chamada de ação demarcatória de terras. Se você, que é produtor rural, da área rural, tem dúvidas também dos limites da sua propriedade, você pode se valer também, procurar um advogado dessa área, por exemplo, a doutora Josiane, que trabalha na regulação de terras, e ela vai entrar com uma ação para reanalisar os limites da propriedade, quando há dúvidas, né, se houve uma mudança desses limites. E aquele vizinho que supostamente pode ter invadido a área, vai ser um georreferenciamento da propriedade.
Se for apurado que houve uma invasão, a área é reintegrada, né? Então, isso aí pode ser feito tanto em vida pelas pessoas, ou também depois que se alguém chegar a falecer e for proprietário dessa terra, os herdeiros podem também fazer essa regularização em relação aos limites da propriedade, né? Uhum. É uma situação também riqueira, e às vezes o herdeiro nem sabe que houve uma invasão pelo vizinho. Já vi situações que, às vezes, décadas depois, foram apurar isso aí, né? Então tem que cuidar também com os prazos, né, para ingressar, porque depois que ocorre o primeiro avanço ali, né, temos que cuidar com os prazos relacionados ao uso capião da área, né? Porque também quem demora muito, o direito não socorre aqueles que dormem. Sim. Então, quem demora demais para ir atrás do seu direito, também pode perder esse direito. Nós temos várias formas de uso capião, que é quando alguém vai lá e invade a propriedade, no sentido de seja você sabendo ou não, né? Nesse meu exemplo, invadiu o marco da propriedade. Se a pessoa invadiu o marco e ficou 30 anos em cima daquela terra sem você perceber, infelizmente você perdeu, né? Nós temos várias modalidades de uso capião, em especial tem algumas modalidades que a partir de 15 anos, se em 15 anos você não percebeu essa invasão da área rural, você já pode, a pessoa que invadiu já pode estar pegando para ela, né? Então, sempre é importante também o produtor rural, quem tem a área rural, está verificando os seus limites, doutora, verificando os limites, analisando os limites e, na dúvida, também contratando um profissional competente para estar ingressando com uma demanda judicial para fazer uma análise disso, como eu passei antes também. Zelando pela área, né, doutor? Zelando pela área ali. Sem dúvidas, zelando para evitar aí, né, ocorra uma perda, né, no patrimônio. Porque, assim, infelizmente, essa situação parece coisa que não acontece, mas na realidade acontece de forma bastante sutil ainda, muito aos pouquinhos, né? Sim, então, sim. Para doutor, evitar... deixa eu te fazer claro. uma pergunta aqui, enfim, né? Como não é minha área tanto de inventário, e aí surge algumas coisas às vezes relacionadas que acaba vindo no combo, digamos assim, né? Mas eu não sou a advogada que faz aí a parte de sucessões. No caso, a pessoa está em casa agora e ela precisa, ela tem um inventário para fazer, porque acontece muito, né? De acontecer o evento morte e os familiares, os herdeiros, não tomarem nenhuma providência, ficarem inertes. Porém, eles sabem que precisa fazer alguma coisa. Então, assim, desse momento que eles sabem que tem que fazer alguma coisa, quais que são, assim, os primeiros passos que eles precisam tomar para desamarrar? Enfim, né, tô aqui amarrado com isso, eu preciso tomar os primeiros passos. Quais são ali, né? O que eles precisam iniciar a fazer ali? Para poder iniciar ali um inventário? Um inventário, isso. Isso, o primeiro passo, né, é saber quais foram os bens que a pessoa deixou, né? Então, como é que a gente faz esse primeiro passo? A pessoa tinha imóveis em Cascavel. Vou procurar todos os cartórios de registro de imóveis que estavam matrícula atualizada, né? Eu posso fazer isso aí presencialmente ou até mesmo online. Hoje em dia temos os sistemas de cartório online aí, na qual você seleciona a sua comarca ali, da onde você quer obter, você coloca os dados, o CPF do falecido, vai ser feita uma busca de todos os imóveis que tem na cidade. Pode procurar o Detran do seu estado para saber também os veículos que tinha. A questão de bancos e outras informações, no sentido de, tinha dinheiro na conta, mas você não sabe quanto que era, aí já vai ser necessário a gente definir um dos herdeiros como inventariante. O que é esse inventariante? O inventariante é aquele herdeiro, pode dizer, a pessoa faleceu e deixou 4 filhos. Um dos filhos vai ter que tomar a frente, né? Vai ter que fazer ali as funções de gestão para correr atrás disso, para fazer esse levantamento, para ter acesso a essas informações. E tem algumas informações que são sigilosas. Por exemplo, a exemplo dos dados de imposto de renda, dados bancários, quanto que a pessoa deixou na conta, valores de aplicação. Para ter acesso a essas informações, tem que ser nomeado, aí tem que uma figura do inventariante. O inventariante, ele pode ser nomeado tanto no processo judicial, então a gente comunica o juiz e fala, olha, juiz, fulano de tal faleceu, está aqui esse certidão de óbito, a gente precisa abrir o inventário dele, precisamos que você nomeie a filha dele aqui como inventariante ou a esposa dele como inventariante para que ela consiga levantar essas informações, porque tem informações que não são públicas, né? Então ela vai ter que ter esse documento judicial, que é um termo de inventariante, para ter acesso a essas informações, a esses dados. E uma coisa interessante também é que esse inventário, esse termo de inventariante, ele também pode ser obtido no cartório de notas, né? Na via extrajudicial. Eu posso fazer um inventário também na via extrajudicial. Isso foi possível aí, com mudanças legislativas aí nos últimos anos, em especial de 2015 para frente, na qual se fomentou essas práticas. Então, hoje a gente pode fazer um inventário também no cartório, assim como o divórcio, mas dentro do inventário. Só que, assim, no passado, se tivesse filhos menores, não poderia, ou pessoas incapazes, né, alguém que não está bem física ou mentalmente ali, então não poderia ser feito o inventário no cartório. Esse ano, agora, inclusive, no mês passado, teve uma regulamentação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, na qual passou-se a admitir também que mesmo com menores, né, isso vai ser melhor regulamentado aí pelos tribunais, mas passou-se a admitir que mesmo quando tiver menores, agora também é possível fazer um inventário no cartório, desde que seja feito
a divisão igualitária da parte dele, né? Então, obviamente que esse menor, então, ele não vai poder renunciar à herança, fazer cessão de direitos hereditários, nada que venha dilapidar, diminuir o patrimônio dele. Mas é uma hipótese aí mais rápida, né? Hoje em dia, um inventário extrajudicial, com os documentos todos reunidos, né? A gente pode, às vezes, fazer em questão de poucos dias, finalizar o processo e transferir o patrimônio para o